Na pergunta 509 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos: quando os homens no estado de selvageria ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores na mesma condição? E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens mais adiantados? E os espíritos responderam: todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao objetivo que visam. Não se dá a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com o espírito protegido. Tendo um espírito a nos velar, por sua vez, vocês podem se tornar o protetor de outro que seja inferior e os progressos que este realize, com o auxílio que lhe dispensarem, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Assim, meus prezados irmãos e irmãs, essa passagem do Livro dos Espíritos aborda a ideia de que todos os espíritos, independentemente de seu estado de desenvolvimento moral ou intelectual, têm espíritos que o protegem e orientam. Contudo, a natureza e a capacidade desses espíritos protetores são proporcionais ao estágio evolutivo daqueles que eles assistem. A analogia do professor e da criança que está aprendendo a ler é particularmente esclarecedora. Ela sugere que, assim como seria inapropriado e ineficaz designar um professor de filosofia para ensinar os fundamentos da leitura a uma criança, também seria inadequado atribuir a um indivíduo um guia espiritual cujo nível de desenvolvimento ou compreensão fosse desproporcionalmente avançado em relação ao seu próprio. Isso implica que há uma correspondência entre o nível de evolução do espírito protetor e do protegido, garantindo assim uma orientação mais efetiva e compreensível. Essa passagem também enfatiza a interdependência e a contribuição mútua no progresso espiritual. A ideia de que, ao ajudar um espírito menos evoluído, o guia também avança, ressalta a importância da solidariedade e do auxílio mútuo no caminho da evolução espiritual. Isso está em harmonia com o princípio espírita da lei do progresso, que afirma que todos os seres são destinados à evolução e que a ajuda mútua é um meio essencial para alcançar esse objetivo. Além disso, a menção de que Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou reflete a noção de justiça divina adaptada às capacidades individuais. Isso sugere que cada ser é responsável de acordo com seu nível de entendimento e capacidade, reforçando a ideia de que o progresso é um processo gradual e personalizado. Independente de seu grau de evolução moral ou intelectual, é assistido por um espírito protetor. Isso reflete uma visão otimista e inclusiva da jornada espiritual. Isso sugere que ninguém está sozinho ou sem orientação em seu caminho de crescimento e aprendizado. Tal conceito é fundamental para a compreensão espírita da solidariedade e da fraternidade universais, princípios que transcendem as barreiras da condição humana terrestre. A relação entre o espírito protetor e o protegido é, portanto, dinâmica e adaptativa, permitindo uma orientação mais personalizada e eficaz. Isso também implica que a evolução espiritual é um processo contínuo no qual os espíritos protetores também progridem à medida que auxiliam seus protegidos. Esse aspecto da doutrina espírita destaca a interdependência entre todos os seres e a ideia de que o serviço ao próximo é um caminho para o próprio avanço espiritual. Além disso, a passagem aborda a justiça divina de uma maneira que é compreensível e acessível, reiterando que as expectativas para cada espírito são proporcionais às suas capacidades e ao seu nível de evolução. Isso ressalta a compaixão e a sabedoria divina, sugerindo que o processo evolutivo é composto e equilibrado, oferecendo a cada um desafios e oportunidades adequados ao seu estágio de desenvolvimento.
A menção de que um espírito pode eventualmente se tornar o protetor de outro ser inferior reforça a ideia de progressão e responsabilidade dentro da comunidade espiritual. Isso não apenas incentiva os indivíduos a buscar o seu próprio aperfeiçoamento, mas também a contribuir para o avanço dos outros. Esse aspecto da doutrina espírita alinha-se com a visão de um universo moralmente ordenado, no qual o bem e o esforço para o progresso são intrinsecamente valorizados e recomendados. Enfim, essa passagem do Livro dos Espíritos oferece uma visão profunda e inspiradora da jornada espiritual, segundo a doutrina espírita. Ela enfatiza a importância da orientação e do apoio adaptados ao nível de evolução de cada um, a interdependência entre os seres no processo de evolução e a justiça e sabedoria divinas que regem esse processo. Essa visão não apenas proporciona conforto e esperança, mas também encoraja a responsabilidade individual e coletiva no caminho do progresso espiritual. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua presença. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e até o nosso próximo vídeo.